Olá, meus irmãos. Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. Para os irmãos que vão assistir esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para fazermos esse vídeo. Querendo mostrar para vocês uma passagem onde o sistema religioso, ele não fala a verdade. Nunca vão falar. Eles nunca vão anunciar a verdade do nosso Pai e do nosso Salvador Messias. A religião, irmãos, só veio para enganar. Eles mentem e enganam e roubam a sua inteligência. Roubam, confundem o teu entendimento. Porque no sistema religioso, irmãos, não há verdade. É como já gravei em alguns vídeos aqui, já falei. João 8, capítulo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou aqui, irmãos, com as escrituras na mãos, no livro de João, no seu capítulo 8, no seu versículo 36, que aqui foi sobre o Messias, no seu discurso, ele estava assim, anunciando a verdade e sobre a sua missão que ele veio aqui na Terra. A missão do nosso Salvador, do nosso Mestre, nosso único pastor Messias. E assim hoje, ele continua com essa missão, era para libertar os irmãos do sistema religioso, do engano, da mentira, da calúnia, e desmascarar esses líderes religiosos que não são pastores. Eles roubaram esse título para eles. E por trás desses líderes religiosos que está aí, irmãos, em cima do púlpito, aonde vocês vão lá cultuar esse Deus das religiões, esse Jesus Cristo, por trás deles estão anjos caídos, demônios, manipulando esses homens para enganar vocês, para que vocês nunca conheçam a verdade do Pai e do Messias. Em João, capítulo 8, no versículo 36, está assim escrito, meus irmãos: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu te pergunto, meus irmãos, e dando a resposta: quando nós, irmãos, os que foram libertos do sistema religioso, ou onde vocês se encontram presos nesses apriscos, nesses templos de pedra, aí ele diz lá dentro, esses líderes religiosos mentirosos, caluniadores, falsos, enganadores, ele diz que para você ser livre, tem que ser livre da cachaça, do cigarro, do vício, das drogas, da prostituição. Mas será que é desse livramento que o Messias estava falando? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é como eu disse aqui, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Messias. Ele é a nossa verdade. Ele é o nosso libertador, meus irmãos. O que essa passagem quer dizer? E sereis livres. É ser livre, meus irmãos, do sistema religioso, do engano, da prostituição. Ou essa prostituição não é carnal, é a prostituição que você está se prostituindo com o falso noivo. O Messias é o nosso noivo, é o nosso marido. Quando vocês vão para o sistema religioso, assim como um dia eu estava me prostituindo com um falso noivo, que não era o Messias. Ser livre, meus irmãos. O Messias vai libertar vocês, primeiramente aqui, ó, no entendimento, no conhecimento. Quando o Messias te liberta, meus irmãos, daqui, ó, do entendimento, do conhecimento, ele te libertará também da prisão lá do aprisco, dos templos religiosos, do engano, das religiões. Ser livre é isso, meus irmãos. O Messias nos fez livre. Quando nós nascemos, meus irmãos, nós nascemos livres, sem religião nenhuma. Quando eu e vocês viemos ao mundo, na maternidade, nós ali viemos livres, sem religiões, mas pela ignorância dos nossos pais, que eles também foram enganados pelo catolicismo, quem é católico, pelo evangelismo cristão, quem são evangélicos, pelos candomblés que frequentam Umbanda, essas casas de macumba,
eles também foram enganados. Por eles não conhecer a verdade, te apresentaram um Deus, achando que era o que criou os céus e a terra, o nosso Pai. Te apresentaram esse Jesus Cristo, achando que era o nosso Salvador, o Messias. Então é por isso, meus irmãos, que nossos pais foram enganados e nós também, como crianças, fomos enganados. Mas quando nós passamos, irmãos, a conhecer a verdade e ela nos liberta, no entendimento, do conhecimento, e nos liberta do aprisco, da prisão lá dentro, da casa, do templo. Porque o livro de Atos diz lá que o nosso Pai, ele não habita em casas, em construções feitas por mãos humanas. Aí muitos irmãos já chegam para mim, que frequentam religiões evangélicos, católicos, dizem, meus irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, 20, eu acho que, se eu não me engano, é 10, 25, diz assim, que nós temos que congregar. Aí eu já perguntei a muitos irmãos, agora me mostra aí nesse livro aí de Hebreus, que é a congregação que Paulo fala ali, através do nosso mestre Messias, é a Assembleia de Deus, se é a Batista, se é a Pentecostal, se é a Universal, se é a Mundial, se é o Catolicismo. Não, irmãos. A congregação é uma reunião de irmãos. Eu posso muito bem chamar meus irmãos aqui na minha casa e sentarmos ao redor da mesa. Isso é uma congregação, é uma união de irmãos para estudarmos as Escrituras através do Espírito do nosso Pai. Então, meus irmãos, isso é uma farsa, porque não está escrito. O Messias, ele não congregava, ele não frequentava religiões, irmãos. E tem uma passagem quando o Messias entra em um templo religioso, quando ele abre as escrituras no livro de Isaías, e ele disse ali, quando ele lê aquela passagem, ele disse, e hoje se cumpriu essa profecia. O Messias foi expulso do templo religioso. O judeu ali, o sistema religioso, expulsou o Messias. Por quê? Porque o Messias nunca, irmãos, e nunca fez, e nunca fará parte do sistema religioso. Então, quando nós nascemos, irmão, nós nascemos livres. Um bebê está livre, não tem religiões. Não conhece a verdade do Pai do Messias. Mas quando nossos pais nos apresentam esse Deus, esse Jesus, nós passamos a acreditar em quem? Em nosso pai e nossa mãe. Porque nós achávamos que nosso pai e nossa mãe estavam certos. Mas quando nós conhecemos a verdade através das Escrituras, através do Espírito do Pai, que habita aqui em nossa mente, aí sim, meus irmãos, nós abrimos os olhos, não somos nós. A verdade abre os nossos olhos, a escama cai, o véu de Moisés cai sobre a nossa face. E ali nós passamos a conhecer a verdade, o que é ser livre. Nós somos livres, meus irmãos. Vocês não são obrigados a frequentar um templo religioso porque o seu líder religioso diz, eu sou a hierarquia, tem que obedecer. Não, irmãos, eles estão te enganando, eles estão te roubando. Os 10% do seu salário que ele pede todo mês, isso é uma mentira, irmão, é engano. O dízimo sempre foi alimento. E quando o Messias veio, o Messias aboliu tudo isso aí, meus irmãos, porque é um engano. Então, irmãos, ser livres é ser livre da mentira, do engano, do sistema religioso, meus irmãos. Conheço a verdade, meus irmãos, e a verdade vos libertará. Nós somos livres. E hoje eu já passei, meus irmãos, para minha família, para meus pais. Assim como eles foram enganados, eu também fui, já passei para eles a verdade. Agora, eu não vou convencer eles, não vou convencer vocês da verdade do Pai do Messias, não. Não vou convencer. É através do Espírito. Aquele que foi humilde, irmãos, de coração, vai entender e compreender a verdade. Assim como um dia eu entendi e compreendi que eu fui enganado durante anos pelo catolicismo, pelos cristãos evangélicos, pelo sistema religioso. Hoje, meus irmãos, eu sou livre, assim como muitos nossos irmãos hoje são livres do sistema religioso. Seja livre você também, meus irmãos. O Pai nos fez livres. Porque quando vocês estão lá dentro daquele templo religioso, ali é a gaiola, e vocês estão sendo um pássaro preso. Irmãos, mas como é que eu vou cultuar o Pai? Como é que eu vou cultuar o Messias? Não precisa ser da glória, aleluia, louvado.
cantar essas canções gospels. Não, o pai nem olha nem para isso. O pai abombina, o nosso Messias, eles abominam esses cultos religiosos. Quer adorar o pai em espírito e verdade? Quer cultuar o pai? Ajuda o teu próximo. Ame o teu próximo. O pai disse, está escrito nas escrituras, que nós devemos amar o pai de todas as maneiras e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quer amar o pai? Quer adorar o pai? Quer cultuar o pai? Ajuda o teu próximo. Se você vê o teu próximo com uma dificuldade, com uma necessidade, precisando de um prato de feijão, um almoço, ajude ele. Se você vê teu próximo na rua, debaixo de uma ponte, de um viaduto, tá ali, irmãos, nesse frio, nesse tempo de inverno frio, dê um agasalho, dê um cobertor, dê um travesseiro. Então ali você já está adorando o Pai em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, sejam livres. Nosso Pai nos chamou para sermos livres. E este livro, infelizmente, irmãos, Bíblia, esse livro é Bíblia, onde foi a maçonaria, meus irmãos, que criou esse livro Bíblia, mas porém dentro dela tem 10% das escrituras é onde estão aprisionando nossos irmãos. Primeiramente aqui, depois no físico. Eu espero que meus irmãos venham compreender, entender e obter o conhecimento, o que é ser livre, meus irmãos. E que todos nós fiquemos na benevolência do nosso Pai e do nosso Mestre, o único pastor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, o Messias, meus irmãos.